relação às medidas para prevenção da violência, bom, são várias. A própria Lei Maria da Penha, ela traz várias medidas, né, possíveis, né, para prevenção. Mas, claro, muitas das coisas, acho que aquilo que pode ser feito pelo direito é no sentido de prevenir um agravamento daquela violência, né? Então, por exemplo, o que tu vai ter lá com as medidas protetivas, com a Patrulha Maria da Penha, que vai, então, patrulhar, né, em relação a esse cumprimento das medidas protetivas, é no sentido de evitar violências maiores, né, que se chegue a um feminicídio, por exemplo, né, que, enfim, de ameaças, se chegue a uma lesão corporal, né, de ameaças e lesões corporais leves, que se chegue a lesões mais graves, né, ou, enfim, que, né, possam ser cometidas contra outras pessoas também, ou outros danos, também danos ao patrimônio, sei lá, incendiar a casa, alguma coisa assim. Bom, daí isso vai tentar proteger, que em relação ao direito, então, que eu estava falando é que seria no sentido de prevenção de violências maiores. Questão, enfim, embora isso existam divergências, né, da existência, né, enfim, né, do delito, ela coíbe, né, enfim, vai operar, então, com uma forma de controle social para que, né, as pessoas tenham um maior cuidado em relação aos seus atos e que determinadas coisas que elas tenham vontade de fazer, elas possam ser repreendidas, né, pelo fato de existir uma lei que proíbe aquilo, que tem uma pena que pode ser aplicada e tal, né, isso, em geral, funciona para a maioria da população, mas a gente sempre... E acho que uma forma mais eficaz ainda, ainda mais pensando a médio, longo prazo, é a questão da educação, né, então, na medida em que a gente tem, né, legislações, né, que vão coibir a violência de gênero, a gente tem mecanismos que podem ser aplicados, né, para punir esse tipo de violência. Existe uma divulgação disso, né, pela mídia, existe uma divulgação nas escolas. Bom, isso tende a formar cidadãos, né, que num médio, num longo prazo, provavelmente vão ter uma compreensão, se espera, né, que tenham uma compreensão diferente desse fenômeno e que não naturalizem a violência de gênero como as gerações anteriores naturalizavam. Então, de entender que isso é errado, que em briga de marido e mulher, né, se deve meter a colher sim, que não é certo, né, bater em mulher, que a esposa não é propriedade do marido, e que então ele não pode fazer o que ele quiser, que ela não tem o dever de manter relações sexuais, por exemplo, que ela não tem que se submeter às vontades do marido, enfim, todas essas coisas são questões relativas à nossa cultura que aos poucos vão mudando, né, mas que para isso o fundamental não é o direito, e sim a educação, né, na atuação, então, das escolas, né, desses aspectos que dizem respeito à própria cidadania, aquilo que a gente tem, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, né, e aquilo que fazer e aquilo que não se pode fazer, compreender as motivações disso, né, então acho que nisso a escola, a educação é fundamental e também a educação que é feita em casa, né, a educação dada pelas famílias, né, então na medida em que a gente educa os nossos filhos, as nossas filhas, né? Educa os nossos filhos, né? Ensinando para eles que essa não é uma forma que a violência não é uma forma de resolução de conflitos, que essa não é a forma de tratar as mulheres, por exemplo, né? E educa as nossas filhas também, né? No sentido de que elas não devem se submeter a toda e qualquer vontade dos namorados. Por exemplo, que existem meios de denúncia, né, de situações que são violentas, né, que existe esse canal de comunicação com a família, né, para que não se tenha, não se aceite, né, de forma submissa aquilo que é realizado, que se compreenda determinados relacionamentos como abusivos, por exemplo, né, que é um termo que está bastante na moda. Bom, isso vai moldando, né, essas gerações para que se tenha um novo quadro daqui para frente, né? E o quadro que a gente tem hoje também é muito diferente daquilo que se tinha antes. Em relação ao relacionamento abusivo, por exemplo, tem muitas coisas que são descritas hoje como relacionamento abusivo e que são interpretadas pelas mulheres como violência e que vão gerar, inclusive, né, como por exemplo essa questão do controle, né, de ciúmes, enfim, que antes eram tidas como provas de amor e agora muitas mulheres interpretam isso como relacionamento abusivo e podem inclusive recorrer aos meios legais, né, por conta de perseguições, né, que são feitas, por exemplo, por meio de mensagens de WhatsApp. Mas essa é uma compreensão diferente da que se tinha antes, né? Então hoje isso está na boca das pessoas. Se fala em relacionamento abusivo, eu já vivenciei um relacionamento abusivo, eu também, no meu caso acontecia isso, no outro acontecia aquilo. Isso faz parte de muitas conversas e a partir daí as pessoas vão se dando conta, né? E desnaturalizando esses modelos, né? Entendendo que não é o natural, enfim, né? Que existe esse tipo de ciúme
doentio no relacionamento, que não é natural. O correto, né, que um submeta o outro aos seus desejos, que não é correto que um, enfim, né, possa controlar aquilo que o outro faz. E a partir daí, né, é possível que as pessoas não reproduzam mais isso, né, seja nos seus relacionamentos posteriores e que não vão passar isso também para gerações posteriores, né, caso tenham filhos, não vou ensinar isso para o meu filho, não vou ensinar isso para minha filha como sendo um modelo